Fala galerinha do Numberflix, eu estou aqui, Bruno Sereni, para mais um vídeo de exercícios. Esse é um vídeo muito especial porque nós estamos atendendo um pedido do Ivan Cláudio, né, que é lá de Olinda, Pernambuco, que mandou para a gente uma dúvida, né, de um exercício relacionado à dilatação térmica, e por isso nós vamos fazer esse vídeo especial aqui para resolver esse exercício que o Ivan pediu para a gente, que é muito bacana, pessoal. Tem uma série de detalhezinhos que, se você não tiver ligado, você pode cometer erros. E é por isso que a gente selecionou esse exercício para estar completando aqui a nossa semana de exercícios do Numberflix com uma forma muito especial, atendendo ao nosso querido Ivan Cláudio. Beleza? Mas antes de partir para o exercício, vamos lembrar de dar um like nesse vídeo já para ajudar o nosso canal a crescer, compartilhar com os seus amigos para espalhar a palavra do Number e se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito, tá legal? Bom, vamos lá então para o enunciado desse exercício. Vou ler aqui com vocês. Nós temos uma esfera de latão que tem diâmetro externo de 8 cm e foi submetida a uma variação de temperatura de 370 graus Fahrenheit. Determine a correspondente variação do seu volume em centímetros cúbicos. Né? Ele fala, considere o coeficiente de dilatação linear do latão igual a 19 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, primeiramente, nós temos então uma esfera que ela é aquecida e, ao ser aquecida, ela vai mudar de volume, ela vai aumentar. Então, nitidamente, nós estamos tratando de um problema de dilatação volumétrica. E a relação que indica a mudança de volume com base na mudança de temperatura é essa que está aparecendo aqui na tela agora. No caso, ΔV é a variação do volume do objeto, V0 é o volume inicial que aquele objeto possuía antes do aquecimento, Gama é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação volumétrica. Esse valor é um valor que depende do material que constitui o objeto em particular. E, por último, a variação de temperatura ΔT. Então, essa equaçãozinha aqui relaciona a variação no volume em função da variação de temperatura para um determinado material. Então, o nosso objetivo é determinar a variação do volume, no caso em centímetros cúbicos, para esse caso em que nós temos o latão variando 370 graus Fahrenheit. Muito bem, então, para determinar o ΔV, nós temos 3 etapas para percorrer. Precisamos determinar o V0, que é o volume inicial da esfera, o Gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica do material, que no caso é o latão, e o ΔT, que é a variação de temperatura. E todos esses pontos nós temos que estar ligados para poder resolver esse exercício, que parece bem simples, mas tem uma série de cuidados que nós temos que tomar. Então vamos lá. Primeiro passo, determinar o volume inicial V0. Como nós temos uma esfera, nós temos que nos recordar da geometria espacial que o volume de uma esfera é dado por 3/4 de πr ao cubo, onde r é o raio da esfera. Então, para determinar o volume inicial V0, basta eu aplicar a fórmula do volume de uma esfera. 3/4 de πr ao cubo. Se nós considerarmos aqui o raio igual a 8 centímetros, então basta substituir R por 8. Né? Não mexo com o centímetro, por quê? Porque ao executar esse cálculo aqui, multiplicar por 3,14, elevar 8 ao cubo e depois multiplicar por 4 e dividir por 3, o resultado dessa conta vai ser aproximadamente igual a 1.607 centímetros cúbicos. Então, qual é o detalhe? Então, se eu usei o raio em centímetros, o volume vai estar em centímetros cúbicos. Então, por que eu não me preocupei em transformar aqui de centímetro para metro? Porque eu tenho que estar ligado que o exercício já está pedindo a variação do volume em centímetros cúbicos. Então, como o raio já está em centímetros, vamos manter tudo em centímetros para que trabalhemos então com o volume em centímetros cúbicos. Beleza? Segundo passo, determinar o coeficiente de dilatação volumétrica. Bom, no exercício ele informa para a gente o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. O alfa ele é um indicativo do caso que, por exemplo, nós temos uma barra que tem um comprimento inicial L0. Essa barra ela sofre aquecimento e, portanto, ela dilata no seu comprimento, aumentando um valor ΔL no seu comprimento. Esse é um caso de dilatação linear. Nós temos uma variação no comprimento
em função do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. Mas no caso do exercício, nós estamos lidando com dilatação volumétrica. Então, nós precisamos utilizar o coeficiente de dilatação volumétrica γ. E por que isso? Porque nós temos o caso que eu tenho uma esfera que tem um volume inicial V0, ela sofre aquecimento, expande atingindo um volume final VF. Então, há uma variação de volume ΔV que é relacionada, como nós vimos no início desse exercício, pela relação ΔV igual a V0, γ vezes ΔT, é a dilatação volumétrica. Beleza, então, o que nós temos que lembrar nessa parte, então? A relação que existe entre o γ e o alfa. Nós sabemos da teoria, né, de dilatação de materiais que o coeficiente de dilatação volumétrico γ é igual a 3 vezes, né, o triplo do coeficiente de dilatação linear alfa. Então, como nós temos já do exercício, do enunciado do exercício, o valor de alfa, determinar o γ, basta então fazer a multiplicação de 3 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa, né? O que nos dá então que o coeficiente de dilatação volumétrica, né, é igual a 57 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Certo, então agora passamos aqui para determinar a variação de temperatura. E aí você pode estar perguntando: Ué, mas o exercício não deu a variação de temperatura? Bom, o exercício forneceu sim a variação de temperatura de 370 graus Fahrenheit. Porém, nós temos que observar que o valor do coeficiente de dilatação, tanto linear quanto volumétrico, está expresso em graus Celsius. Então, eu não posso trabalhar com ΔT em Fahrenheit se o meu coeficiente de dilatação está relacionado a graus Celsius. Eu preciso transformar a minha temperatura que está em graus Fahrenheit para graus Celsius. Para fazer isso, basta eu lembrar da relação que existe entre essas escalas termométricas. Nós temos que a temperatura em graus Celsius, aqui representada por C, vai ser igual a 5 vezes F menos 32, onde F é a temperatura em Fahrenheit, tudo isso dividido por 9. Então, para determinar quanto é o equivalente de 370 graus Fahrenheit em Celsius, eu substituo aqui a temperatura de 370 Fahrenheit e, executando esses cálculos, nós chegamos que a temperatura em graus Celsius é aproximadamente 187,78. Portanto, ΔT, que é a variação de temperatura, é igual a 370 graus Fahrenheit ou, equivalentemente, 187,78 graus Celsius. E aí, basta para fechar o exercício calcular a variação de volume, que é o que ele pede. Só recapitular a equação que descreve a variação volumétrica com a temperatura e lembrar dos valores que nós calculamos nos passos anteriores, o ΔT, o γ e o VO. Então, substituindo, aqui nós temos o valor do volume da esfera antes do aquecimento, nós temos aqui o coeficiente de dilatação volumétrica, que nós determinamos a partir do coeficiente de dilatação linear, e a temperatura, né, a variação de temperatura já em graus Celsius. Como está tudo aqui bonitinho, só fazer multiplicação. Antes disso, eu vou lembrar que 10 a menos 6 é equivalente a 0,000001, né? E ao fazer aqui a multiplicação de todos esses números, nós chegamos a um valor aproximado de que a variação volumétrica da esfera é de 17,2 centímetros cúbicos. Por que eu sei que está em centímetros cúbicos? Porque eu já usei o volume inicial em centímetros cúbicos. Os valores demais estavam adequadamente colocados nas temperaturas de graus Celsius e prontinho, o exercício flui, só eu tendo que sacar a questão de trazer de volta o volume da esfera, trazer de volta a relação entre a dilatação volumétrica e linear e também observar as temperaturas que estão em escalas diferentes para não errar, chegar em valores diferentes, tá ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse exercício e muito mais, tenham gostado da nossa semana de exercícios de Natal na Numberflix. Fica aqui o nosso grande obrigado para você que chegou até o final. Do mais, um forte abraço para todos vocês, um Feliz Natal e até a próxima. Beleza, então. O que nós temos que lembrar nessa parte, então? A relação que existe entre o γ. O que nós temos?